O Senhor nos abençoe. Nós ainda vamos continuar um pouco aqui em São Mateus 24. Eu acho que nós temos muito para cavar aqui ainda. Na hora que vocês se cansarem, diga: pastor, muda aí esse negócio aí, muda para... Aí a gente passa para outro, né? O irmão pergunta por que Jesus, no verso 20, disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Ele diz: por que o sábado? Está me ouvindo, o irmão que perguntou? Não sei onde ele está por aí. Bem, o fato é, Jesus sabia, é uma questão de visão. Visão, diga aí, visão. Jesus mostra para os discípulos: não vedes tudo isso, quer dizer, você não está vendo. A questão é visão. Eles estavam olhando a beleza do templo, Jesus estava visualizando o templo em cinzas. Tudo depende da maneira que você está vendo, até onde a sua visão te permite ver. Tem muita gente vendo este mundo como uma coisa maravilhosa, quando na verdade ele está chegando ao seu fim. Uma catástrofe, não é? Então, Jesus sabia que os judeus haveriam de rejeitá-lo logo em seguida. Ele seria preso, crucificado, e que eles continuariam guardando, como até hoje guardam, a lei e preservando o sábado. E eles tinham o hábito de todos os sábados cerrarem os portões da cidade. Jerusalém é uma cidade murada, as cidades eram muradas para se protegerem dos invasores, e no sábado, dia de descanso, eles fechavam os portões. E então, se os portões estivessem fechados e eles estivessem dentro da cidade, eles seriam uma presa fácil. O exército ia cercar, mas Jesus disse: orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno. Por que no inverno? Porque as montanhas estariam cheias de neve e eles não teriam como fugir. Ou no sábado, porque os portões estariam fechados e eles também não teriam como fugir. Só que, então, é por isso que ele está dizendo aqui no verso 20, para que orassem, para que isso não acontecesse nesses dias, desta maneira. E se sabe que 3 dias antes de Tito chegar e cercar, ou Vespasiano chegar e cercar, um grupo de pessoas misteriosamente deixaram a cidade, avisadas por Deus, e foram livres daquela catástrofe, né? Amém? Então é isso. Depois nós temos aqui o comunicado para os irmãos do evangelismo que sábado haverá distribuição de CDs e DVDs lá perto do busto de Tamandaré, na praia, às 16 horas. Os irmãos estarão distribuindo folhetos, DVDs e CDs lá. E os irmãos que quiserem cooperar, trabalhar, fazer alguma coisa, deverão estar aqui na igreja às 16 horas. Não é isso, Moisés? 16 horas. Muito bem. Terceira pergunta, para nós irmos para o verso 3 aqui, do São Mateus 24, tem um irmão que pergunta se o tabernáculo é uma denominação. Veja, nós entendemos, e o profeta pregou uma mensagem, por que não somos uma denominação? E ele, nesta mensagem, então, mostra que denominação não é um nome escrito na parede, mas um espírito. Um espírito que denomina, um espírito que forma um quadrado, faz um muro
e diz: nós cremos assim, 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 e fecha aquele quadrado, e não importa o quanto você mostre de Bíblia para eles, eles estão presos naquele quadrado. É um espírito que você vai ver assim, do jeito que é a forma é o bolo, do jeito que é um batista, ele vai produzir outro batista, um assembleiano produzir outro assembleiano, um congregacional vai produzir outro congregacional, e em tudo isto você vai ver que a palavra de Deus está comprometida. Eles não podem crer na Bíblia como ela é. Então, por que não somos uma denominação? É porque cremos em toda a palavra de Deus. A diferença não é o nome, é a classe de espírito. Porque pode dizer: vocês não são batistas, mas são do tabernáculo. E tabernáculo é uma denominação, porque denominação é tudo aquilo que dá nome. Então, não, nós, na verdade, isso aí é só um ponto de referência, e eu tenho dito muitas vezes: não deixe isso entrar no seu coração, não. Nós estamos estudando exatamente isso, não ponha a igreja em seu coração. Deixe a palavra estar no seu coração. Amém? Então, isto é o que faz a diferença. Não é o nome, é o espírito. Você é que sabe como é que você crê. Na verdade, uma denominação é um organismo, ou uma denominação é uma organização de homens. E o que nós somos é um organismo. Nós não somos uma organização, somos um organismo. Somos partes uns dos outros. E somos aqui o que é o corpo. É uma organização ou é um organismo? Então nós somos o corpo de Jesus Cristo, que é a sua igreja. Amém? É assim que nós cremos. Vamos, São Mateus 24 agora, porque tem gente que está dizendo: o senhor vai deixar a gente em pé aqui? E eu ia perguntar para você: você vai me deixar em pé aqui? Vamos ler a Bíblia. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Pai, que a tua palavra encontre lugar em nossos corações. No nome de Jesus, amém. Sentai-vos, irmãos. Vamos pelo princípio. Eu vou só dar uma revivida nesse assunto, como que dizendo assim, tirar a cinza da brasa aqui, para a gente vir para um outro tópico aqui hoje à noite. Nós estamos aqui numa terça-feira à tarde, dia 4 de abril do ano 30. 4 de abril do ano 30, uma terça-feira à tarde. Jesus vai saindo do templo, os discípulos olham a estrutura do templo e diz: olha que coisa bonita, olha que maravilha, olha que obra fantástica. E olha, se você notar, no Evangelho de Lucas, mostraram a ele não só a estrutura, mas a riqueza que havia dentro do templo. E Jesus disse: não estão vendo tudo isto? Não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Então, começa aqui, e isto trouxe um choque de visão, os discípulos vendo uma estrutura humana, de Jesus vendo aquele templo nas cinzas. Aquilo causou uma preocupação, e naquela noite eles vieram a Jesus em particular para perguntar a Jesus quando seria que o templo ia cair. Quando serão estas coisas?
E você vê que isto mexeu tanto com eles, chocou tanto, porque se tem uma coisa que choca é você falar de igreja para as pessoas. Você fala, quer ver um católico ficar bravo, você falar que a igreja católica é falsa. Quer ver um batista ficar nervoso, é você falar que a igreja batista é filha da igreja católica. Quer ver um assembleiano ficar irritado, é você dizer que eles estão só com a cinza, já perdeu o fogo há muito tempo. Se mexeu em igreja, a pessoa se assanha. E quando Jesus mexeu no templo, aquilo trouxe um choque na mente dos discípulos. E eles ficaram tão intrigados que não somente perguntaram sobre a queda do templo, mas perguntaram também sobre, preste atenção, não é sobre a vinda do Senhor, mas sobre o sinal. Que sinal haverá da tua vinda? Não é a vinda. Há uma diferença entre a vinda e o sinal. Eu já expliquei isso aqui, é a mesma coisa de uma mulher. Qual é o sinal que uma mulher está para dar à luz? Sinal. O sinal é que ela vai ter uma contração, as dores vão começar e depois vão se tornando cada momento mais rápida, diminuindo o espaço, depois para vir a vida, que é a criança. Então Jesus também falou como a natureza, como as coisas se comportariam como sinal da vinda dele. Sinal. A vinda ele omitiu completamente. No verso 36 ele disse, nem os anjos, ninguém sabe o dia e a hora. Esta é uma situação assim que ele já deixou claro, acabou com toda a especulação e ainda assim o homem ainda tenta fazer especulações sobre este assunto. Mas ele vem e deixa claro, e aí nos dá os sinais da sua vinda. Quando ele falou de sinal de sua vinda, a primeira coisa que ele se referiu foi a Noé. E depois que ele se referiu a Noé, ele se referiu aos dias que antecederam o dilúvio. São duas coisas que você precisa notar bem clara aí no capítulo 24. Olha o verso 37 para você ver. E ele vai dar como sinal de sua vinda, como foi nos dias de Noé. Então, está aqui. E depois do verso 38, aí ele vem novamente e diz, como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Veja, primeiro os dias de Noé e depois os dias anteriores ao dilúvio. Aí ele já está tratando de duas coisas. Então, quando ele especificamente fala no dia de Noé, aí você para assim, olha, tranquilo, deixa eu ver se eu consigo conversar com você aqui, tranquilamente. Aí você tem que cavar, é como se eu dissesse, aqui tem petróleo, e você começasse a furar para achar petróleo. Então, como é que foi os dias de Noé? Aí você pega Noé, um camponês, um homem que não teria credibilidade, não era teólogo, não era doutor, era um homem simples do campo. Esses eram os dias, foram os dias de Noé. Ele está dizendo que seria um sinal da sua vinda. Que ninguém acreditaria, mas se acreditasse ou não acreditasse, Noé era um profeta. Amém? Ele tinha a mensagem para o momento e não adiantava espernear. Então começa assim, Noé era um profeta. Noé recebe de Deus a incumbência de fazer uma arca. E a arca deveria obedecer os critérios de Deus. Não adianta tentar mudar. Então, o que Deus falou é a verdade sempre. Gostaria de ouvir da sua boca você dizer, Deus sabe melhor. Então, quando ele deu as dimensões para que Noé fizesse a arca, as dimensões eram assim tentadoras
para fazer acrescentar ou diminuir. E você vai ver que Noé cumpriu aquilo absolutamente a risco. E havia uma série de coisas que a arca possuía, como, por exemplo, uma porta, uma janela, 3 andares. São coisas que você vai ter que olhar isto e ver a fidelidade para com estas coisas. Amém? Estou pegando os sinais dos dias de Noé. Aqui está tudo isso no capítulo 6 do livro de Gênesis. Aí você volta. Se Jesus está dando o sinal aqui para o dia de Noé, dizendo que assim como foi nos dias de Noé, onde a maioria se perderia e uma pequena minoria se salvaria, você vai ver por quê. Primeiro, a mensagem de Noé era absurda. Segundo, acreditar em Noé era uma coisa que não tinha cabimento. Um homem do campo, um camponês, um homem simples, um agricultor, chega lá e disse: olha, vai chover e eu vou construir uma arca. Você vai ver que é a mesma coisa. Quando Deus propôs enviar um profeta antes da sua segunda vinda, porque isto é uma coisa notória, se para a primeira vinda ele tinha um profeta, na segunda vinda também ele teria que ter, e ele sabia disso, e por isso ele usou a figura de um profeta, e disse a nós como seria este profeta. Ele disse: seria um homem simples do campo, um camponês. Então, quando nós trazemos a mensagem e dizemos: olha, lá num pequeno casebre, 5 horas da manhã, uma moça de 15 anos de idade, junto com um rapaz de 18 anos, que se casaram, teve o primeiro filho num casebrezinho pequeno, antes que o sol nascesse. Uma luz misteriosa pousou sobre a cabeça daquela criança. Isto causou espanto. Com 7 anos de idade, aquele menino ouviu uma voz que dizia: nunca fumes ou bebas ou contamines o teu corpo, porque haverá uma obra para você fazer quando você for de maior idade. Aos 24 anos, quando ele fez a sua primeira campanha evangelística, batizando quase 400 convertidos, diante de quase 4 mil pessoas, esta mesma luz sobrenatural desceu, pousou sobre sua cabeça, e dali saiu uma voz. Assim como João Batista foi enviado para precursar minha primeira vinda, tua mensagem precursará minha segunda vinda e preparará um povo para o arrebatamento. Veja, nós estamos diante de quem? De um doutor, de um teólogo, não de um homem simples camponês, exatamente na mesma condição de Noé. Mas o que foi pedido para Noé foi exatamente o que foi pedido para ele. E ele primou tanto por isto que disse diversas vezes: vocês precisam aprender nunca interpretar a palavra, nunca deslocar a palavra e nunca aplicar mal a palavra. Essas 3 coisas foram estabelecidas como princípio no ministério de William Branham: não interpretar, não aplicar e não deslocar a palavra. Fazer a palavra que é para um determinado momento se cumprir em outra oportunidade. Isto é deslocar a palavra. Noé tinha uma incumbência que era fazer a arca com as medidas que eu volto a dizer: 300 côvados, 159 metros e 90 centímetros. É tentador ou fazer com 159 ou fazer com 160, porque faltava 10 centímetros para completar 160. Estava olhando a medida de côvados de 45 centímetros, quando você pega a largura da arca, é 22 metros e 16 centímetros. 16 centímetros era complicado até para medir e cortar as tábuas.
Se fosse 22,5 era mais fácil, se fosse 23 era mais fácil, se fosse 22 era mais fácil. Mas 22,16, imagine você pegar um barco de quase 160 metros, gente, esse tabernáculo aqui, ó, de ponta a ponta tem 40 metros, era 4 vezes esse tamanho. A largura era esta largura aqui, mas 4 vezes o tamanho. Você imagina o que nós estamos falando aqui, você cortar tábuas, sabe? Cortando tábuas e deixando em cada uma delas 16 centímetros, passando dos 22 metros e 16 centímetros. Dessa aqui tem que só tirar uma tirinha. Mas Deus queria aquela tirinha lá. Vocês estão me entendendo? E isto, fazer o que Deus mandou, chama-se fidelidade à palavra. Amém? Fidelidade, diga aí, fidelidade à palavra. Então, isto foi requerido de Noé, e isto é o que foi requerido de William Branham. E isto foi o que William Branham ensinou para mim e para você. Não saia da palavra, permaneça com a palavra, fique com a palavra. Toda palavra de um homem é enganosa, mas a palavra de Deus é verdadeira. Então, eu não posso ir em conversa mole de quem quer que seja. Eu ouço as pessoas, eu ouço muitas opiniões, mas eu vou voltar aqui para a Bíblia. Amém? Amém? Diga aí, não saia da palavra, fique com a palavra, permaneça com a palavra. Diga para o seu irmão aí ao lado aí, não saia da palavra, fique com a palavra, permaneça com a palavra. Isto é o que foi pedido para Noé. Está vendo, irmão Dilceu? É assim. Isto é o que representava as medidas. Quer ver uma coisa? As pessoas passam por alto. Eu estou falando do que Deus disse para Noé e do que Deus disse para o irmão Branham e como ambos se comportaram. Agora, isto não traz dinheiro, não traz fama, muito pelo contrário, traz muita inimizade. O irmão Branham foi chamado por um dos grandes líderes pentecostais dos Estados Unidos, que a esposa deste homem tinha sido curada de câncer numa reunião dele. E disse: irmão Branham, eu vim aqui em nome da nossa organização. Olha, você precisa deixar de ministrar para aquela gentinha lá da beira do rio. Jeffersonville, sabe? Na beira do rio Ohio, um tabernáculo. Eu estive lá, 350, 450 lugares depois de reformado. Quando nas reuniões especiais eles tiravam uma divisória, botavam cadeiras no meio, 700 pessoas no máximo. Muito menor do que o nosso aqui. Disse: se você está perdendo seu tempo ministrando para aquela gentinha lá da beira do rio, olha, nós te compramos um avião. Isto estou falando de 1956. 57, eu estava nascendo naquela época. Nós te compraremos um avião, nós te faremos um salário milionário. Mas eu queria pedir apenas isto. O irmão Branham disse: e eu estava ouvindo aquele homem, sabendo que era o diabo que estava falando comigo. Você precisa de ver que certas pessoas que vêm falar com você certos assuntos, não são elas, é o diabo. Você me ouviu? Quer ver? Disse, nós te faremos um salário milionário, mas queremos que você deixe de pregar algumas coisinhas. Veja aí, diminua esta arca sua. Diminua essas medidas aí, só umas coisinhas que nós queremos que você deixe de pregar. Veja, isto é diminuir a arca. Ele disse assim: quais? Ele disse: deixe de implicar com as mulheres. Esse negócio de você estar pregando contra a mulher, cortar cabelo, vestir calça comprida ou se pintar, deixe isso. Se você não tocar nisso, nós vamos ganhar muito mais mulheres. Ganhar para onde?
Vamos diminuir para você ver se não vai faltar. Daqui um pouco ele disse: nós queremos que você deixe de tocar, por exemplo, por que você fica tocando sobre batizar em nome de Jesus? Deixe isso como está, as pessoas se sentem bem, não é? Para elas está bem ser batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, está bom. Por que você está tentando mostrar isso para o povo? Deixe de tocar em assuntos como, por exemplo, a semente da serpente. Deixa todo mundo pensar que é filho de Deus e todo mundo veio de Adão e está tudo certo. E ele disse: e eu olhei e sabia que era o diabo me fazendo uma proposta, porque é para mim ser infiel à palavra. E ele disse: e eu preferia perder todos os amigos e passar fome do que comprometer uma coisa que eu amo mais do que a minha vida, que é a palavra de Deus. Olha, comprometer a palavra é perder a chance, a única chance que existe de se salvar. Estou falando a verdade ou não? Porque a palavra diz: aquele que acrescentar ou aquele que subtrair. Acrescenta-se as pragas e perde-se a oportunidade da vida eterna. Você é que sabe. Então, ele disse: essas coisas vieram, mas ele permaneceu fiel. E olha, é preferível ficar com meia dúzia de gente que crê, que quer, do que ter uma multidão imunda, mista, que não quer, sabe? Que você precisa dar tapinha nas costas e tratá-las, sabe, de uma maneira diferenciada, para ver se você consegue segurá-las ali. É melhor você saber: você quer ir? Você está disposto? Porque tudo é assim. Eu disse há poucos dias aqui, estava comentando isto ontem: a pessoa não deixa de fumar se ele não quiser, não deixa de beber se ele não quiser, porque Deus não vai lá arrancar de sua boca o cigarro. Deus não vai tirar o copo de cachaça da sua boca, Deus não vai tirar a droga da sua boca. Não, Senhor, isso vem de um desejo lá de dentro. Não, eu vou deixar. E quando você diz eu vou deixar e pede força para Deus, Ele vem e põe força no seu coração, e daí você vence aquele diabo. Você quer ver como é que é assim? Conheço tantos para você ver que não é Deus que vai lá, depende de nós em tudo que vamos fazer aqui. Eu conheço tantos que não dou conta de parar de beber, e quando o médico diz: se você beber mais um gole você morre, ele não bebe mais nunca. Não é interessante? O diabo foi expulso com a palavra do médico, o diabo da cachaça. Oh, se você botar um cigarro, nada, porque é o seguinte, camarada, eu vou morrer, nada, rapaz, essa cachaça vai ficar de lado. Ele pode até a água correr no canto de vontade de beber, mas ele vai lá. Os que largam são aqueles que desejam largar. E eu quero dizer que qualquer fraqueza, qualquer falha, qualquer ajuste na sua vida, ela deve vir a partir de um desejo. E se você deseja a vida de Deus, Deus vem e dá a sua vida a você. Se você deseja perdão, Ele te perdoa. Se você deseja cura, Ele te cura. Mas tudo parte de uma decisão nossa. Deus não invade nossa privacidade. Então ele disse: olha, eu não quero, eu dispenso o seu salário, eu vou ficar fiel à palavra. Então, quando eu estou mostrando aqui as dimensões, você vai para a arca agora. Vamos construir a arca. A madeira era da pior qualidade, que era o gopher, uma madeira porosa, esponjosa, que a primeira água que batesse ela ia encher e afundar. Tem uma razão. Não adianta questionar. Você não adianta questionar. Deus sabe o que está fazendo. Amém? Deus queria que a madeira fosse de gopher. Deus sabia que as outras madeiras não serviam. E é assim, sempre foi e sempre será. Se fosse uma madeira, um pau-d'arco, um jatubá, ou um cedro, ou qualquer uma outra, que não tivesse poros e não fosse esponjosa, não absorveria a resina. Madeira dura não absorveria, precisava de ter entradas.
E você vai ver que gente cabeça dura, a palavra de Deus não penetra. É como se você jogasse água nas costas de um pato. Bate, resvala e cai. Vem ao culto, ouve a Bíblia, você prova, mas ali é tão duro que bate e não entra. Mas quando um homem tem o coração, a mente, a vida aberta, sabe que ele é um homem e que todo homem é um fracasso, fedorento, lombriguento, fraco, que não vale nada e que não pode confiar em si mesmo, então ele precisa de algo que venha preencher esses buracos da vida dele. E isto ele então disse: a Bíblia é a verdade, se segura, crê e se salva. Hora disso é cabeça dura, achar eu sou doutor, eu estudei, eu passei, eu fui lá, eu sei, eu acabei, não entra. Eu já sei, já entendi, já sou crente, já sou denominacional, Isso é tudo gente assim, cara, a Bíblia não penetra. Vocês estão me entendendo? Mas quando você olha e diz: meu amigo, que fracasso nós somos. Era madeira de golfe, não podia confiar nela. A bicha era fraca, podre, sabe? Mas como é que Deus manda fazer? Mas quando Deus mandou fazer, Ele mandou também betumar. E o betume naquela época era feito de uma árvore que se cortava, tirava a sua seiva, levava o fogo, aquilo se tornava um piche e eles vinham, então passava, e aquela madeira porosa, ó, sugava, do jeito que você está aqui, se alimentando da palavra, comendo da palavra, e aquilo vai entrando nesses buraquinhos da sua vida, na natureza, no temperamento, no olhar, no egoísmo, na vaidade, você vai se enchendo, não é mais disso, esses buracos da sua vida vão sendo tapados por uma resina sobrenatural, chamada Espírito Santo, sabe, chamada Deus, e ali você fica tão de uma maneira que daqui um pouquinho aqueles buracos tapados, a sua vida fica impermeável. Olha, pode a Rede Globo lançar novela, pode vir moda, pode o seu vizinho, pode o seu parente, pode o mundo virar, vem, bate em você e cai, vem, bate em você e cai, não entra mais. O desejo não é mais disso, o seu desejo agora é flutuar. Estamos acima desta sociedade. A verdade é essa, estamos acima desta sociedade. E achem ruim quem quiser achar, estamos acima da religião. Muito acima. A religião, ela não entra a palavra porque ela está confiada em si, sabe? Mas ela não aguenta água de jeito nenhum. Ela passa uns diazinhos resistindo o pecado, daqui um pouquinho, e vai enchendo devagarzinho. Aí abre a porta um dia para uma moda, outro dia para outra, vai encharcando devagarzinho, e você está vendo ela afundando todo dia. Acabou. Ô Titanic, velho, vai para o fundo. É verdade ou não é verdade? Mas a arca, além disso, ela tinha, olha, 3 compartimentos. A fidelidade à palavra é nos 3 níveis. Não é pregar apenas uma parte e manter isto aqui. Você vai ver Deus dizendo para Noé: eu quero que você construa a arca em 3 andares. Então, o primeiro andar tem a medida, o segundo também tem, e o terceiro também tem. E o primeiro é fidelidade à palavra, e o segundo é fidelidade à palavra, e o terceiro é fidelidade à palavra. A medida tem que ser exata nos 3, amém? Posso ouvir seu amém? Não é aqui eu creio e ali eu descreio. Quando Deus chamou o profeta, foi exatamente assim, uma madeira ponjosa. Escuta aqui, William Branham, eu quero que você vá ao mundo e leve esta mensagem. Aí ele olhou a condição dele, olha a madeira esponjosa. Eu, senhor? Quem que você sou? Eu sou um homem pobre aqui do campo. Como é que eu vou para o mundo? Eu nem falar sei. Um homem nem lê a Bíblia sabia direito. Como é que eu vou? Não, mas eu quero que você vá, e você vai.
Você vai orar por reis, por monarcas, você vai falar com milionários, sua mensagem vai rodar o mundo e vai parar lá em João Pessoa. Se você quiser acreditar, você acredita. Se não quiser, vai. Daí lá, quando chegar lá no Brasil, eu pego outro do mesmo jeito que você, outra madeira esponjosa também, lá no Goiás, e bolo ele, jogo ele lá no Nordeste, daqui um pouquinho lá acontece de novo. E aí lá no Nordeste ele arranja muita gente que não está confiada em si e que aceita que a palavra de Deus é a verdade, que quer encher-se do Espírito Santo e que quer se salvar, e vai também. Louvado seja Deus. Mas isso tem que ter os três andares. E todo mundo sabe que a mensagem do irmão Branham foi dividida em 3 etapas. Ele pregou as 3 etapas da graça, porque Noé estava construindo a arca em 3 andares. Você vê a fidelidade da palavra. Olha, 3 etapas da graça. Ao primeiro andar, justificação pela fé. Não adianta ser fiel e pregar: Jesus Cristo veio ao mundo e morreu na cruz para nos salvar. Primeira coisa, a medida denominacional já errou aqui embaixo. Eles não podem ser fiéis a isso, porque quando você pergunta como é que é a história, Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz para nos salvar. Você pergunta, quem era Jesus Cristo? Ele disse, a segunda pessoa da Trindade. Que medida é essa? Onde é que você arranjou isso? Onde foi que você encontrou esta medida? Quando você vai conferi-la na Bíblia, ele disse: ei, vou vos dar um sinal, no céu ou na terra, onde você quer. Disse o rei: não, eu não quero nem pedir para o senhor, mas eu dou. Uma virgem conceberá, dará à luz um filho, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Emanuel. É Trindade? É segunda pessoa? Ou é Deus conosco? Deus conosco. E aí João, quando olhou, disse: olha, eu não estou vendo apenas um homem que descendeu de Davi, não estou vendo apenas um primo de João Batista, não estou vendo apenas um que veio poderosamente aqui desta casa de Judá. Eu estou vendo aqui a eternidade. No princípio era o verbo. Olha lá, vamos para a eternidade, vamos transcender a visão do homem. Olha lá, estou vendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e o verbo veio e habitou entre nós. Você vai pregar a justificação pela fé baseada assim: o homem é um fracasso. Olha a madeira, olha só a base, olha a fidelidade. O homem é um fracasso, o homem não pode salvar outro homem, o homem é um pecador e todos aqueles que nasceram em sexo são pecadores. Mas veio um que veio de uma virgem. Opa, peraí, o que é que está acontecendo aí? Olha, veio um que o sangue não veio de José, nem veio de Maria, o sangue era sangue de Deus. Fidelidade à palavra. A medida é certa. E aí, quando Paulo olha para falar sobre isso, ele disse: zelai por vós, pastores, e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja que Deus resgatou com o sangue da segunda pessoa, com o sangue de Deus. Louvado seja Deus. Então, olha, a medida da arca está errada. Quando se prega que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, a arca está sendo feita com a medida errada. Acrescentaram isso, porque nenhum dos discípulos pregaram esta bobagem. Aonde fizeram
botaram por conta própria, a arca ficou maior. O que acontece com aqueles que acrescentam? Se você quiser, eu vou ler para você. Serão acrescentadas pragas. Não é salvação, é praga. Mas vamos lá. Aí então, quando se pregou fidelidade à palavra aqui, as medidas para construir a arca, William Branham veio da maneira certa, colocou as coisas na medida certa. Você diz: Deus gerou Deus. Não, não é Deus gerou Deus, não. Deus é o Espírito Criador absoluto. Deus é o Elohim, o sustentador, o autoexistente. Este autoexistente que fez uma criação e sabia que a criação ia falhar, Ele próprio providenciou um meio para que esta salvação viesse, que essa criação se salvasse. Então Ele toma uma célula de sangue, Ele fecunda um óvulo, Ele vem à terra no ventre de uma mulher, Ele gera um corpo, Ele entra nesta célula de sangue. Quando Ele entra ali e aquilo se multiplica e se torna um corpo e nasce, é lógico que todo aquele que nasce é chamado de filho. Por isso aquele corpo é chamado de filho de Deus e não de Deus filho. Filho de Deus e não de Deus filho. Não existe uma escritura que diz que Jesus é Deus filho. Jesus é filho de Deus. Arca. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão entendendo? O primeiro andar da arca tem que ser construído assim, porque senão você vai fazer o que os católicos fizeram. Quer ver? Para se salvar precisa de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, mãe de Deus. Deus tem mãe? O Filho de Deus, não de Deus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa. Maria não pode rogar nem por ela. Quando você pega o testemunho da Maria, ela disse assim: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria precisou de ser salva, como é que ela vai salvar os outros? O barco está um pouco mais comprido, não está? Está ou não está? Mas os evangélicos dizem: não. Quer ver? Isso tudo é a base para estar tudo errado. Não. Nós temos aqui Jesus Cristo, que precisou da Maria, e ela precisou de oferecer o óvulo, e o hemoglobina, o esperma veio de Deus. Então, se o esperma veio de Deus e a hemoglobina e o óvulo era de Maria, então você tem 50% da obra da redenção praticada por um ser humano. Porque quando um homem e uma mulher têm uma relação sexual que uma mulher vai se engravidar, olha, se desprende uma das perninhas lá, que eu não sei usar o termo aqui agora, sabe, da parte feminina, e se desprende uma da masculina, e junta as outras duas perninhas para formar um novo corpo. 50% é da mulher, 50% é do homem. Se Maria tivesse dado, ela tem razão, os católicos têm razão de dizer que ela podia rogar, mas nem o óvulo, nem o esperma era de José e nem o óvulo era de Maria, era Deus, o Criador. Isto é onde Satanás tem que lamber o prego até virar taxinha, porque ele não pode fazer vida, ele não pode fazer nada. Quando você pega o livro de Ruth, que antes de Boaz tinha um parente redentor, tinha um que teria direito sobre para remir a Ruth, você vai ver que ele desiste. Ele disse assim: eu não posso. Por que ele não pode? Porque diabo não pode. Na verdade, a raça humana estava nas mãos de Satanás, porque caiu, ele se tornou o príncipe deste mundo, ele reina sobre o mundo, ele tinha as chaves da morte, da sepultura e do inferno, mas quando veio
Aleluia. Vamos, Satanás, vamos ver, redima a humanidade. Redimir ele não pode, ele podia empurrar você no pecado, pode fazer você beber, pode fazer você adulterar, pode fazer você cobiçar, mas te perdoar ele pode. Apagar seus pecados e fazer você voltar ao estado de justificação ele pode. Pega o livro de Ruth para você entender. Disse aí, ó, o direito é seu, disse Boaz. Ele disse, não posso, redima você. E Boaz disse, então, ó, tirou o sapato, botou na frente dos anciãos da cidade, jogou lá e fica o testemunho aqui, que hoje eu devolvo a Noemi a sua terra e redimo a Ruth. Aleluia. Esse é o meu Cristo. Essa é a representação de Cristo, que não somente tirou o sapato, mas tiraram as suas roupas, ele foi nu ao Calvário. Está aí o crucifixo, um testemunho público para todo mundo saber que o que ele fez com Satanás foi publicamente. Paulo falou isso. Ele pegou publicamente a cédula do pecado e cravou na cruz e disse, meu povo não te deve mais nada, Satanás. Pode você dizer, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, na verdade, o camarada, cheio de gogó e de conversa mole, não pode fazer. Ele não era capaz de fazer uma gota de sangue, uma célula. Ele não pode criar uma célula. Ele não podia fazer uma vida. Ele pode fazer o que ele fez com Eva lá, pegar uma vida de um e cruzar com o outro. Ou pode fazer um clone, mas começar do nada. Opa, vou tirar aqui agora do nada um ser santo. Não, ele não pode, senão ele já tinha feito com ele mesmo. Ele não fez, ele não consegue fazer, ele não dá conta de fazer. Ele não pode fazer, mas Jesus fez, Deus fez. O grande Criador fez, ele está aqui, ele faz. Ele não somente fez, ele continua fazendo. Ele pode fazer qualquer coisa acontecer. Eu tenho prazer de pregar este evangelho como ele é. Aí um evangélico diz assim, Dona Maria, aí ele não sabe que ele está pregando a mesma doutrina católica. A doutrina católica diz que a Maria pode salvar. E ele vem e diz, não, o óvulo era de Maria, o esperma era Deus. 50% é um, 50% é outro. Olha o homem dentro do plano da salvação. O homem não tem nada. O homem é um fracasso. Um homem não pode ajudar o outro, salvar o outro. Pode? Coisa maravilhosa. Aleluia. Isto é o que quero dizer. Jesus era muito mais do que um homem. Jesus era Deus na forma de homem. Não tendo por usurpação ser igual a Deus, vestindo a mesma roupa, sujeitando as mesmas limitações ao mesmo espaço, ao mesmo tempo estando aqui sofrendo. Mas quando era a hora de mostrar quem ele era e para que ele veio, 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 quem ele era e para que ele veio. Os religiosos não entendiam, mas até o diabo caía de joelho e dizia, você já veio me atormentar antes de tempo? Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio soltar da cadeia. Ele veio pagar o preço da nossa dívida. Ele veio nos devolver a eternidade. Quando ele mostrou para que ele veio e quem ele era, ele não falou isso para os religiosos, mas ele falou isto para pecadores. Uma mulher com 5 maridos vivendo com 6º.
Eu sei que quando o Messias vier e falará isso, ele nunca disse para Anás, para Caifás, para os sacerdotes: eu sou ele. Falou: este é o que fala contigo. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Então, a verdade é esta: Satanás não podia criar e nem pode criar e não podia fazer. Mas eu quero só mostrar, é assim mesmo. Quando você o vê lá no Apocalipse, e João o vê, acostumado a reclinar a cabeça no peito dele, quando João o vê num estado glorificado agora, quem ele era realmente, ele regala os olhos e diz: sabe, escuta o que ele é. Eu sou o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o Alfa, o Ômega. João tibufe no chão, lá caiu ao morto. Você sabe quem ele é? Vamos voltar lá. O mundo religioso não pode fazer a arca, nem a parte de baixo dela. A justificação pela fé, que é o ato da remissão de Deus. Justificar quer dizer levar a pessoa a uma condição como se nunca tivesse pecado. É pegar seu passado e rasgar, e limpar a ficha e deletar lá da memória. E quando você for lá perguntar e o diabo disser: mas ele nasceu pecador e fez isso e mentiu, e Deus puxa a ficha e disse aqui: mas olha o que eu fiz por ele aqui, olha. Bendito é o nome do Senhor. Não se pode pregar isto. A base está errada. Vamos pegar a segunda medida. A segunda medida chama-se santificação. E aí muita gente pensou que santificação era meramente... Vamos pegar a medida como é que ela é, viu? Pegar a medida como é que é: santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É o segundo andar da arca. É o segundo andar da arca. Olha, se o primeiro começou errado, vamos ver o segundo. Aí o segundo vem assim. Vamos lá aqui, ó. Era assim, eu vou só pegar. O movimento pentecostal começou aqui no Brasil em 1910. Lá no meu estado, em Goiás, os homens tinham que andar de camisa, manga comprida e colarinho abotoado e um chapéuzinho na cabeça. Este era assembleiano. Doutrina da igreja. Viu, irmão Gilberto? Você estava fora. Tinha que ter camisa, manga comprida, colarinho abotoado e um chapéuzinho na cabeça. As irmãs tinham vestido de manga 3/4, sabe? E não era muito comprido não, ia até nos joelhos. E, ó, cabelo comprido, as pernas cabeludas. Olhava de longe, você via aquelas pernas cabeludas, bem cabeludas. Aí eu estou falando, no princípio, não se tomava banho nem com sabonete, tinha que ser com sabão de bola. Eu estou falando que eu conheci, eu vivi esse período. Que tomar banho com sabonete era vaidade. Muito bem. Minha esposa, primeira esposa, tocava na banda de música. As igrejas Assembleia de Deus têm bandas de música lá, trompete, trombone, não sei o que, sax, aí foi tocar a banda de música em outra cidade, chegou lá, tomou um copo de refrigerante, passou 60 dias sem direito à ceia, porque tinha tomado um copo de refrigerante. Era pecado. Estava na aparência do mal. Mas, escuta,
para mostrar para você que quando uma base está feita errada, a outra também está feita. E aí se pregava uma santificação imposta. E eu quero falar que não é isso que nós cremos. Não é isso que nós cremos. A medida não é nada, Deus não aceita nada, porque tem gente que pode ter cabelo comprido, mas é assim. Aí eu estou falando uma coisa que eu conheço. Se você não conhece, eu digo para você, se alguém já passou por lá, sabe que eu estou falando a verdade. Não se tem ninguém tão fofoqueiro, e não se tem uma igreja com espírito de adultério maior do que esta, aquela, com essas mulheres, esses homens desse jeito. Isso é o pau que rola todo dia. Irmão fulano caiu em pecado, você já sabe o que é. E a outra coisa era uma língua desse tamanho assim, que não adianta vestir comprido e ter cabelo comprido e ter perna cabeluda e uma língua desse tamanho assim, sabe? E um temperamento de derrubar a casa, e de falar a língua na igreja, e de comprar e não pagar. O que é o problema? Porque não existe essa coisa de é doutrina da igreja você vestir, e é assim, é assim, é assim. Se você fizer isto, eu te excluo. 60 dias sem dar a paz do Senhor, 90 dias fora da Santa Ceia do Senhor, está excluído. Toda semana tem reunião de exclusão deles. Mas para aí para você ver, na base da força, não é assim, a medida não é esta, porque quando você tem uma medida correta, primeira coisa que acontece, a obra sobrenatural da redenção, ela vem assim, ela vem para pegar seus pecados e apagar. Segundo passo da redenção é que ele arranca de dentro de você o desejo de pecar. Você não faz porque eu estou te proibindo. Eu sou tão livre para sair daqui, agora mesmo sentar ali e beber uma mesada de cerveja. Por que eu não faço? Ou sair daqui e trocar de mulher. Por que eu não faço? Porque aqui dentro não tem esse desejo. E se você tem desejo de cabelo cortado, você vai ter a oportunidade para cortar. E se você tem desejo de ter namoro sujo, você vai ter a oportunidade de ter. Pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde isto vai, casar na sua vida. Se você tem desejo de ser infiel para sua mulher, você vai acabar em adultério. Pode escrever o que eu estou dizendo. A obra da santificação, ela começa de fora para dentro, não é de dentro, ela começa de dentro para fora, não é de fora para dentro, não. Você só externa aqui aquilo que está lá dentro. Olha, lá dentro tem um desejo ardente de ser fiel à palavra de Deus, é nas medidas certas, e aí não tem nem exageros e nem fica faltando nada. Quando você vê a gente cercando, é cabrito! Quando você vê a gente cercando pessoas, elas não tiveram experiência de perdão de pecados. E eu não quero dizer que aqui dentro não tenha gente desse jeito, não. Eu não sou louco, não. Eu sei que muita gente vem aqui porque o pai vem, porque a mãe vem, porque não sei quem vem, porque o marido trouxe, porque a mulher trouxe, porque o vizinho, porque achou bonito os cânticos, daqui um pouquinho fica aqui. Mas lá dentro está sujo ainda. E só vai se limpar se você tiver desejo de se limpar. Senão você passa aqui o tempo todo falando, pastor está implicante, pastor pregou duro, pastor falou isso, mas a minha vida é assim, eu faço o que eu quero, sou cidadão brasileiro e vivo do jeito que eu quero, e pode continuar. E essa é a razão dos desastres. Pode fazer, vou pregar contra iogurte, não sei o que, Facebook, essa porqueira tudo, porque tudo isso você vai ver que é tudo uma nojeira só.
Isso é demônio até nas tampas aí, gente que passa lá tempos e horas. Ei, o que você está fazendo na frente disso? Vê se você pega esse tempo que você está aí batendo papo, conversando fiado, e vai ler a Bíblia e vai orar. Se você teria uma vida muito mais próxima de Deus, eu não teria. Mas é lá, é para gastar tempo lá. Não, vai lá e fica lá. E quando não é o culto, não sei o que, é viciado em celular, que eu estou vendo assim, gente andando de bicicleta agora. Meu amigo, outro dia eu fui sentar para almoçar na casa de um irmão e tinha uma pessoa, uma moça lá assim, vamos orar. Ela parou para orar. Quando eu terminei de orar, ela, vamos comer. Ela, não sei que habilidade é aquela no dedo, não. Aí daqui um pouquinho o telefone está... Vai comer, rapaz, não sabe respeitar nem a mesa. Eu não estou dizendo para você, é a pura verdade. Pode ser meu filho, pode ser minha filha, pode ser quem for, mas não experimentou Deus ainda, não sabe o que é redenção. Não tem uma experiência, foi criado aqui, mas ainda precisa ter um encontro com Deus. E eu digo e repito quantas vezes você quiser, não tome a minha família como exemplo. Exemplo da igreja chama-se a palavra de Deus. Exemplo para você é a Bíblia. Não fica olhando, mas aquela irmãzinha que cantou com salto alto. Você sabe que ela não tem experiência com Deus. Pode estar cantando bonito aqui, mas está longe. Não, mas aquela irmãzinha cortou o cabelo. Qual é o problema dela? Quem vai para o segundo andar, com um período de santificação, não vai faltando pedaço, não. É 22 e 16, é 22 e 16. É desse jeito que Deus quer, é desse jeito que Deus quer, e acabou, e não adianta, ninguém muda. E fica dessa condição, porque está tudo certo, mas eu vou seguir aqui, porque meu tempo já vai esgotando, e eu nem entrei, porque eu queria falar sobre os efeitos da vinda de Cristo. Eu estou falando ainda sobre sinais, estou falando na arca ainda. Estou falando da arca. Nem falei sobre os efeitos da vinda de Cristo, os benefícios e os malefícios. Porque não vai ser só coisa boa, não. Esse era o meu assunto de hoje à noite, mas fiquei preso aqui. Mas o William Branham foi fiel na base, foi fiel na santificação. E aí ele chega na última, no terceiro estágio, que todo mundo, olha, começou errado. Bota aqui um fundamento aqui. Com Jesus Cristo sendo segunda pessoa da Trindade, vai pregar um calvário que não existe. Vai pregar um paganismo que não vai salvar ninguém. Daqui um pouquinho você vem e bota outro fundamento, que é uma aparência apenas, e você está vendo que a igreja mergulhou, porque a base não é correta. E o segundo estágio, já entrou água há muito tempo, cadê o chapéu? Cadê o colarinho apertado? Cadê os vestidos se transformaram em calça comprida, em cabelo cortado? Cadê os homens? Estão na política. Estão no futebol, estão na bebida. Estão nas novelas. Escuta, porque a segunda etapa também não tem as medidas certas. Aí você pega terceira etapa do pentecostalismo, que também não obedeceu a medida, é batismo com o Espírito Santo. Aí você tem gente com um fundamento errado, só porque tem uma aparência, tinha cocó, tinha as coisas, aí chega lá no batismo com o Espírito Santo falando línguas e adulterando, falando línguas e comprando e não pagando, falando línguas e brigando, falando línguas e sendo rebelde para o marido, falando línguas e sendo estúpido, falando em línguas, opa! E aí vem novamente o mensageiro com a medida da palavra. Onde foi que Jesus prometeu dar o Espírito Santo para uma pessoa falar em línguas? Quando ele próprio estava no Jordão e o Espírito Santo disse: tu és meu filho, hoje te gerei, tu és meu filho, tenho prazer de habitar em ti. Jesus enrolou a língua e falou língua estranha lá, não foi? Não foi não.
Pensei que tinha sido. Aí ele saiu dali para frente, ele começou a falar língua. Não, a Bíblia diz, como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele nunca falou línguas. Ele nunca prometeu o Espírito Santo para fazer as pessoas pular, rolar no chão, falar línguas. Não. Ele disse, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Os próprios discípulos, antes de chegarem ao Pentecostes, passaram com Jesus perto de uma cidade pecadora que havia rejeitado a Cristo e disse, por que o Senhor não manda fogo do céu e consome essa cidade? Olha o coração de quem não tem o mesmo Espírito que estava em Cristo, ainda que estando andando com Ele. Ele disse, vocês não sabem nem de que Espírito são. Não é assim, não. Não é assim que as coisas funcionam, não. Daqui um pouquinho, você vai ver o que é ter Espírito Santo. É hora que cospe na cara dele. É hora que bate. É hora que exige, ele está tranquilo. Não geme, não reclama, não fala, não murmura. Mas segue dirigido, porque aquela pomba que o dirigiu desde o Jordão, o Espírito que estava sobre ele, o dirigiu para o deserto, ele foi, o dirigiu para Samaria, ele foi, o dirigiu para Jericó, ele foi, o dirigiu para a casa de Pilatos, ele foi, o dirigiu para a casa do sacerdote, ele foi, o dirigiu para a frente de Herodes, ele foi, voltou para Pilatos, ele foi, dirigiu ele para a cruz, ele foi, sem nunca fazer nenhum alarde. Eu estou falando de batismo com o Espírito Santo. Sempre um caráter, sempre uma personalidade. Diante de Pilatos, tu és rei do judeu. Sereno, sabia quem ele era. Para isso nasci. Para isso vim ao mundo. Para dar testemunho da verdade. Pilatos arregalou os olhos e disse, o que é verdade? Disse, tu sendo rei, não sabe? Não sabe o que é verdade? Como é que você vai julgar as pessoas? Você sabe o que é a verdade? Ele sabia o que era a verdade. Ele era a verdade. Ele era o caminho. Ele era a vida. Ele era a verdade. Ele não é esta mentira que ele é a segunda pessoa, não. Ele disse, eu sou o primeiro e o último. Ele sabia. Quer chegar na terceira etapa? Então vamos pegar um profeta que tinha que colocar isso no lugar. Aí ele vem e disse assim, um dos mistérios revelados pelo sétimo anjo, pelo profeta, seria batismo com Espírito Santo sem sensação. Assembleiano, eu fui pentecostal. Eu participei de muitas reuniões, de ficar de não sei que hora até no outro dia de manhã, gritando assim na beira de um altar, assim, ó, glória, 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 e o irmão chegava e dizia, dê glória, irmão, e glória, 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 passava a marcha e subia a ladeira, e glória, 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 recebeu o Espírito Santo. Chegava no outro dia, tá parecendo peru, de tanto da glória. E aí, de vez em quando, um falava a língua lá e dizia, recebeu o Espírito Santo. Meu amigo, eu passei por isso. O irmão Bernard disse, isso não te dá o Espírito Santo. Porque se você olhar na Bíblia, para se cumprir o dia de Pentecostes, estavam
todos assentados ali assim, ó. Não tinha ninguém com glória, glória lá não. Todos assentados. Agora tinha uma coisa que eles tinham, era um só coração. Eita, não tinha ninguém dizendo assim, não vou com a cara daquele outro. Aquele outro ali é cheio de coisa, aquele é não sei mais o que, aquele quer ser mais importante. Está vendo o vestido dela, olha a roupa dela, o sapato daquela outra, o cabelo dela, está esticado, não sei mais o que não. Era um, tinha assim, sabe o que é? Todos num só coração que estavam ali. Porque você está aqui para olhar a vida dos outros, para criticar os outros, sabe? Mas eu estou aqui para você ser ajudado. Aí você olha, disse, eu vim aqui para ser ajudado e ajudar a outros também. Aí quando você vem aqui para ajudar a outros e ser ajudado, você não fica aí parecendo... Você está orando, você está clamando, você está buscando, você está pedindo, você está abençoando. Você não veio conversar, você não veio namorar, você não veio fazer negócio. Ei, o que você está fazendo aqui? Hã? Você veio aqui adorar a Deus? Você veio aqui que a sua presença aqui vai abençoar quem está ao seu lado aí? Você está adorando a Deus? Então isso é o que eles estavam fazendo lá. Amém. Amém, o irmão Branham disse, emoção não te dá o Espírito Santo. Emoção, o irmão Branham diz, batismo com o Espírito Santo sem sensação. É um mistério, como é que é? É do mesmo jeito, quer ver? Tem duas coisas aqui que eu posso pegar. Ainda tenho uns 10 minutos para terminar o culto e vou terminar nesse tempo. Eu posso pegar uma mulher e botar ela a deitar com o marido dela. Ela vai ter uma emoção. Ela vai ter um gozo emocional. Mas eu pego Maria. Ela não teve nenhuma sensação com o Espírito Santo. Teve? Maria entrou num momento de êxtase ali, desculpe a expressão, de orgasmo ali para poder conceber a vida de Cristo. Não. Este é o Espírito Santo. Ele veio por um poder sobrenatural. Mas acontece que aquilo que veio sem emoção humana nenhuma naquilo, fez com que alguma coisa no seu interior mudasse. Fez ou não fez? Mudou. Daqui um pouquinho a barriguinha dela começou a crescer, os seios dela ficaram diferentes, o comportamento dela ficou diferente, o gosto dela por comida ficou diferente, porque ela estava gestante. Quando o Espírito Santo vem a você, não é uma emoção humana, é algo que vem lá dentro e faz a sua vida ser diferente. Algo sobrenatural acontece dentro de você. Agora, quando uma mulher fica gestante, ela fica emotiva. Eu cheguei em casa outro dia, minha filha começou a conversar, começou a chorar. Eu disse, o que foi? Só porque está gestante. Ela fica sensível. O que foi? Porque eu vi, eu fiz, eu não sei o que, qualquer coisa, chora por qualquer coisa, o que é? Qual é o problema? Não, é porque uma vida está lá dentro. E aí então, quando você tem Cristo dentro de você, gerado, o Espírito Santo no seu interior, você tem prazer de orar, você chora, você se alegra, você sabe que tem uma vida. De vez em quando o bebê que está dentro da barriga dá um pulo, a mãe bota a mão e diz, olha, ele saltou aqui dentro. E daqui um pouco você vê uma promessa dele, a aproximação dele, você salta também, você se alegra no seu coração, você tem alegria, porque dentro de você tem uma vida nova. Mas o que te trouxe o Espírito Santo não foi uma emoção. E o Espírito Santo vem e produz em você uma fé genuína na palavra. Ei, a medida é igual, fidelidade à palavra, não saia da palavra, não aceite mais nada, não diminua, não acrescente, é a palavra como ela é. Você entende o que eu estou dizendo para você? Isto foi o que o mensageiro trouxe. Estes são dias de Noé. E foi assim que ele fez a arca.
uma só entrada e uma só janela. Nunca uma janela lateral para você olhar a vida do seu irmão ou do seu vizinho. Uma janela para cima, para que você olhasse sempre para Jesus. William Branham pregou: olhe sempre para Jesus. Não tire a sua visão de Jesus. Quer você vencer? E aí ele contou a experiência e eu termino aqui. Vou terminar aqui para no domingo a gente voltar sobre os benefícios da vinda do Senhor. Mas vou terminar aqui. Ele disse: numa cidade fizeram uma competição de ciclistas. E colocaram uma prancha de madeira com uma longa extensão para que os ciclistas andassem em cima daquela prancha e atravessassem para o outro lado dela. Se não caíssem, receberiam um prêmio valioso. E os jovens ciclistas com aquelas bicicletas modernas, todos eles montaram em cima e começaram, e daqui um pouquinho a turba do lado chamava a atenção deles. Ele olhava e puf, caía. Entrava outro jovem experiente e daqui um pouquinho chegou um velho com a bicicleta velha amarrada, de arame. Uma bicicletazinha velha, daquela que chamava magrela. Daquela mesmo velhinha. Aí ele chegou e disse: o que é isso aí? Não, aqui estão oferecendo um prêmio aqui para quem conseguir atravessar essa prancha para o outro lado sem cair. Ele disse: posso tentar? Disse: sim. E aí o velhinho montou na bicicleta toda amarrada de arame, e aqueles rapazes ali de capacete, de coisa, bem preparados, bicicletas novas, e o velhinho montou na bicicletazinha velha dele e começou e veio e botou a roda na prancha, e lá vai, e aí todo mundo começou: vai cair, vai cair, vai cair, e o velhinho e a bicicletazinha ranjinha, ele lá vai, e chega no meio da prancha, e lá vai, e a turma, e agora ele vai cair, ele não dá conta, opa, ganhou o prêmio do outro lado. Terminou do outro lado, saiu, vieram entrevistá-lo. Disse: como é que esses jovens não deram conta e você deu conta? Ele disse: o problema, eu vi, é que eles colocavam os olhos na prancha e eu subi aqui olhando o final. Desde que eu comecei a pedalar, eu não olhei aonde estava. Eu simplesmente montei e botei minha vista lá no final. E eu estava pedalando para chegar no final. E eu cheguei no final. E se você botar a sua vista no céu e no arrebatamento, e lá no final do caminho, e não ficar olhando hoje o problema e a dificuldade, e o irmão e o que estão fazendo, e olhar para Jesus, autor e consumador da tua fé, você chegará do outro lado como vencedor. Hora disto você vai parar e cair. Vamos ficar em pé. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Este é o dia de Noé. Jesus disse que seria assim, em que as pessoas teriam suas próprias ideias e construiriam suas próprias arcas que vão afundar. Irmão Marcos, irmã Márcia, vai bem? Irmã Márcia se submeteu a uma cirurgia ontem pela manhã, mas falei com o irmão Marcos ontem de manhã, disse: tudo bem, foi tudo bem, nós oramos. Estava lá em casa, o irmão Manel dos Santos foi me visitar lá cedinho, 7 da manhã, antes das 7. E eu me juntei com ele lá e colocamos as mãos no ombro um do outro e oramos por ela. Amém. Para que Deus, o eterno médico dos médicos,
tomasse a mão daqueles médicos e fizesse tudo funcionar muito bem. Glórias ao nome do Senhor. Eu queria tanto falar, porque meu coração sente tanto por ver pessoas sofrendo com dificuldades e problemas. E isto foi o que me veio vontade de falar sobre efeitos da segunda vinda de Cristo. Hoje mesmo recebi uma carta, um e-mail de uma irmã com o pé todo estourado, sem poder andar, com diabetes. E eu fico pensando a hora em que todas estas coisas irão desaparecer. Aí sei que há pessoas velhas, como a irmã Laura, como a irmã Esther, como a irmã Maria José, que agora a nora ligou e disse: nem venha dar ceia mais, que está fora de si, inconsciente, nem fala. E pessoas assim que vão terminando a vida. E aí a irmã Irene falando sobre a irmã Rita, agora há pouco também, um coraçãozinho fraco, e eu fico olhando sobre este dia que está findando. Sabe, esta hora em que todas estas coisas serão mudadas, todos esses quadros, que você vai ver que valeu a pena crer e confiar nesta hora. Por favor, aquele hino, pode ser cantado, irmão Léo, aquele hino: breve vem o dia de fulgor, vem o dia de fulgor. Irmã Mônica Lima, pedindo em favor da saúde de Benjamin, irmão José Roberto, pela sua saúde, irmã Adelar, em seu favor, irmão Adriano, por uma causa, irmã Valesca, agradece pela cura de sua mãe, oração em favor de Maria Nascimento, por saúde, Otoniel agradece pela cura de Davi e Márcia, lá em Maceió, irmão Ivan pede em favor da sua família, irmão Eber, em seu favor, irmã Regina, pela libertação do seu marido, lá em Porto Velho. Irmã Paula, em favor do seu esposo e da sua família, lá em Rondônia também. Maria, por uma causa, lá em Curitibano. Irmã Maria, irmã Marta, lá em Guaratinguetá. Irmão Carlos, Daniel e Lúcia Elza, lá no Rio de Janeiro. Irmão Cedeni, pela sua esposa, lá no Rio Grande do Sul. Irmão Denis, pela saúde de Sofia e Eliezer em Itajubá, Minas Gerais. Irmão Paulo, por uma causa na justiça, em Guaratinguetá. Irmã Vicentina, em favor da sua saúde em Campinas. Irmão Davidson, também recebi seu e-mail. Esse irmão tem um filho que se engasgou com um pedaço de frango, de osso, e depois ficou traumatizado e não quer comer mais. Não quer comer. Só Deus para limpar aquilo da consciência e do subconsciente. Tem ido a médicos, a psicólogos, as coisas. E o menino continua resistindo. Irmã Neide pede oração pela sua saúde em São Leopoldo. Irmãos do Acre, do Amazonas, da Bahia, do Ceará, de Goiás, do Mato Grosso, de Minas, da Paraíba, do Paraná, do Pernambuco, do Piauí, do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. Muita gente, mas muita gente mesmo, participando deste momento aqui, deste culto. Meu irmão e minha irmã, quando eu olho sobre a vinda do Senhor, aquele anjo tomando aquelas taças e derramando como uma essência para que suba a presença do Senhor, sei que nenhuma das nossas orações ficarão engavetadas.
Até hoje tem orações sendo respondidas. Oração que Jesus fez por mim e por você ainda continua em eminência. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Bendito e santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Só a primeira estrofe. Vem o dia de fulgor. Vem o dia de fulgor, quando acaba toda dor, nem doenças haverá, nem a lágrima terá. Haverá perfeita paz, quando o Salvador capaz, ó que dia, dia de glória será, ó que dia será, quando o Salvador voltar, poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Você pode tomar a mão do seu irmão que está ao seu lado. Dizendo: estamos aqui juntos, mas não estamos apenas juntos, estamos aqui unidos. Sua mão dada com esta pessoa, você está dizendo: eu estou com as mãos dadas com vocês todos aqui. Dizendo assim, indistintamente: desejo tudo de bom para a sua vida. Aleluia, aleluia. E o tanto que eu desejo, eu vou pedir para o meu Pai, para Deus conceder a você uma vida em paz e saudável, e uma vida de fidelidade, de respeito, de uma vida de temor. E eu vou pedir ao meu Pai para que não deixe você para trás, que você possa ter ouvidos espirituais para entrar nesta arca também. Não querer fazer as coisas da sua maneira, do seu modo. Pode orar agora. Ore. Ora para o seu Pai agora. Levante sua voz agora. Levante a sua voz agora. Não é hora de... Abra a sua boca, levante a sua voz e diga: meu Pai, eu queria tanto, Senhor, ver a vida, o lar, a família, a alma destas pessoas alinhadas dentro das medidas estabelecidas pelo Senhor. Uma vida transformada, uma vida limpa, um espírito reto, manso, submisso, dócil, verdadeiro, fiel, de respeito, Senhor. A minha oração aqui junto com eles hoje à noite é que haja vida dentro desses corações, que a vida do Senhor seja formada dentro deles, que eles tenham prazer em te servir, em viver o teu evangelho. Oro agora pelos lares e as famílias, para que Satanás esteja fora, e convidamos o Senhor para entrar nas nossas casas, criar uma atmosfera propícia, abençoada, de paz, de respeito, de fidelidade, de harmonia, Senhor, dentro dos lares. Peço também que as doenças desocupem os espaços, há lugares que Satanás gosta de estar, mas que a tua palavra o lance fora agora mesmo. Como o Senhor tirou da vida daquele homem legiões de demônios, expulse Satanás também.
da vida das pessoas, e que elas tenham saúde, que elas sejam equilibradas, a mente esteja no lugar, e possam agir como filhos e filhas do Senhor, e como tuas testemunhas aqui na terra. Senhor, abençoe a vida, o lar, os passos e as decisões de cada crente, não somente aqui, mas ao redor da nação. Aqueles na internet que suplicam nossa oração também, oramos a mesma oração por eles. Por favor, Senhor, quando Tu voltares, ajuda-nos a estarmos prontos para esta hora. Não nos deixes para trás. Nós Te pedimos no nome de Jesus Cristo estas bênçãos. Guarda-nos em Teu nome quando regressamos para casa nesta hora. Assim entregamos nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Este dia virá. Espero que cada um de nós estejamos prontos para esta hora. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não acertou sua vida, é um bom momento para você pensar. Enquadre-se nas medidas de Deus. Deus te abençoe, arrependa-se dos seus pecados, seja batizado da maneira correta e viva o Evangelho. Deus cuidará do resto. Glória a Deus. Deus te abençoe. Até domingo. Queremos lembrar que domingo teremos Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia do Senhor. Domingo é 1º de setembro. Nós vamos ter culto de Santa Ceia. Aperte a mão do seu irmão e diga: o Senhor te abençoe. Oh, que dia será quando o Salvador voltar? Poderei, quem morreu para me salvar, Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Aleluia. Lá tristezas não terá, nem pesares haverá, nem mais pranto assolará, e a morte sumirá, e para sempre estarei com meu Salvador e Rei. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será.